Bom dia, primeirão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nas aulas de hoje nós vamos ver aí os itens, as aulas, 22 e 23 da apostila de vocês, iniciando os tópicos de polaridade das ligações e moléculas, tá? Então vamos seguir aqui. Então, para a gente compreender, esse termo polaridade, às vezes parece tão distante do nosso dia a dia, mas na verdade ele é totalmente intrínseco às nossas vidas. Então, quando a gente usa lá uma maquiagem waterproof, para as meninas aí que utilizam de base, de rímel, que normalmente vem com essa característica de ser a prova d'água, quando a gente tenta misturar o óleo com a água, até mesmo o fato da gente não se desfazer quando a gente toma banho, tudo isso está relacionado com a polaridade das moléculas, com a polaridade das substâncias, e as diferenças de polaridade, que gera diferentes tipos de interações entre essas moléculas, Então, para isso, para entender como as coisas funcionam no nosso cotidiano, vamos tentar entender, então, esse conceito geral de polaridade. Então, a polaridade, a palavra polaridade nos lembra polos, E que logo vocês podem fazer uma associação direta aí com a geografia, que fala lá do polo norte e polo sul. Tem a ver, professor? Tem sim, Além da relação de distância entre polo norte e polo sul, que eles estão nos extremos aí do planeta, tem uma relação de eletromagnetismo, entre esses polos, uma diferença de eletromagnetismo, o que nos ajuda, a identificar, relacionar esse conceito com o conceito dentro da química, Então, dentro da química, o nosso conceito vai estar mais relacionado com o que a gente vê nas pilhas, esses polos extremos, pontos extremos, com diferenças de carga, polos positivos e polos negativos, Então, as próprias moléculas vão apresentar dentro de uma mesma ligação ou dentro do contexto todo da molécula regiões negativas e regiões positivas, e isso vai caracterizar a polaridade, Mas antes da gente entrar a fundo nesse conceito, a gente precisa entender, relembrar um conceito que a gente já viu, que é a eletronegatividade, Então, a eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem de atrair elétrons para si quando ele está participando de uma ligação, certo? Então, nós vimos lá no início do bimestre que a eletronegatividade, os elementos eletronegativos, eles estão localizados nessa região aqui da tabela periódica, porque a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Sendo, considerando aqui a nossa outra setinha, que a maior região de eletronegatividade está na parte vermelha aqui, que é a parte direita superior, e a região de menor eletronegatividade está localizada na parte inferior esquerda, E é exatamente essas diferenças de eletronegatividade que vão gerar essas diferenças de polaridade ou a própria polaridade dentro das ligações e das moléculas. Então, aqui nós temos, entre todos os elementos da tabela periódica, os que a gente mais vai utilizar e mais vai ver aí presente nas ligações, constituições dos compostos, Então, aqui nós temos os metais, que são os menos eletronegativos de todo, e aumentando aqui até o flúor, que é o mais eletronegativo de todos, Então, essa é a famosa fila de eletronegatividade, e é uma informação que talvez seja interessante vocês guardarem, para os vestibulares, até porque essa informação não vai vir lá, mas com a tabela periódica, em mãos, que vocês sempre vão ter em mãos fazendo uma prova que tem exercício de química, fica fácil você identificar ali mais ou menos, qual é a diferença de eletronegatividade entre os elementos envolvidos na ligação, Mas essa fila aqui, se vocês conseguirem guardar, vai ficar mais prático para vocês resolverem os exercícios e situações, problemas desse contexto. Então, nós temos aqui, relembrando que o elemento mais eletronegativo é o que mais atrai elétrons, que é o que acontece com o flúor. Ele tem lá 7 elétrons na última camada para completar o quinteto, falta 1. Então, com certeza, ele vai pegar elétrons dos outros elementos anteriores aqui, os metais, os hidrogênios, etc. Ok? E aí essa diferença de eletronegatividade entre os elementos que compõem uma ligação química gera a polaridade da ligação, tá? Então,
lembrando que nós temos 3 tipos de ligações, né? Nós temos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as metálicas. Como as ligações metálicas a gente está sempre tratando do mesmo elemento, né? Fica óbvio que não há diferença de eletronegatividade entre os elementos envolvidos, então a gente não vai ver a polaridade em relação a essas ligações. Chega a ser incorreto, chega a ser desnecessário, digamos assim. Então nós vamos avaliar as diferenças de eletronegatividade, né, das ligações covalentes e ligações iônicas, certo? Então, nós temos aqui os 2 tipos de ligações, as ligações iônicas e as ligações covalentes. As ligações iônicas, elas vão ser sempre polares, tá? Então, na ligação iônica, o que acontece? A formação de íons, ou seja, um elemento doa o elétron para outro elemento. Ou seja, um elemento mais eletronegativo atrai o elétron do elemento menos eletronegativo, certo? Então, já forma de cara, né, diferença de cargas. Então, formando de cara essa diferença de cargas significa que nós temos polos. Temos uma região mais positiva e temos uma região mais negativa. Se torna óbvio, né, que temos polos diferentes nessas ligações, tá? Já na ligação covalente, lembramos que temos o compartilhamento de elétrons, certo? Então, dentro dessa ligação covalente, nós podemos chegar na situação de termos ligações polares ou de termos ligações apolares, tá? Lembrando que o A é de negativo, então apolar significa que não é polar, ou seja, não com polos. Então, aqui nós temos, né, para as ligações polares que os átomos presentes nessa ligação, eles têm que apresentar diferenças nas suas eletronegatividades, certo? Então, um exemplo que eu citei aqui para vocês, deixa eu tirar isso aqui da frente, é o HCl. Então, o hidrogênio é um elemento pouco eletronegativo e o cloro é um elemento muito eletronegativo, está lá nos halogênios na parte direita superior da tabela. Então, o cloro ele vai atrair com toda a força possível os elétrons, né, o elétron do óxido do hidrogênio, fazendo com que a região em torno do cloro seja mais negativa e a região em torno do hidrogênio seja mais positiva. Então, essa é uma ligação covalente do tipo polar, tá? Na ligação covalente do tipo apolar, nós temos uma outra situação. A situação é que há ligações covalentes formadas entre elementos iguais, como que acontece nos gases, gás cloro, gás oxigênio, gás hidrogênio, são o mesmo elemento. Se é o mesmo elemento, significa que não há diferença de eletronegatividade entre eles, que é o caso das ligações metálicas, certo? Então, se não há diferença de eletronegatividade, mesmo os 2 cloros sendo, né, eletronegativos, a mesma intensidade que esse cloro vai atrair o elétron, esse cloro também vai atrair o elétron, ou seja, a negatividade ou a positividade está distribuída de forma uniforme na molécula. Então, por isso que essa molécula é considerada apolar, ou seja, não tem uma região mais negativa e nem uma região mais positiva. É tudo igual. Então, para a gente entender isso na forma de analogia, né, eu trouxe duas imagens que eu gostaria que vocês tentassem, né, entendê-la, né, de forma como analogia, mas lembrando que os elementos, eles não têm vida, eles não têm olhinhos, boquinhas, como está acontecendo aí, tá? Que isso fique bem claro. Então, nós temos aqui, ó, a representação da ligação não polar, que é a apolar, e a ligação polar, tá? Na ligação não polar, que é apolar, na verdade, nós temos aqui, ó, imagina a situação de um cabo de guerra, tá? Na ligação apolar, nós temos os mesmos elementos, ou seja, é como se fossem gêmeos idênticos. Eles têm a mesma força, a mesma amplitude, o mesmo tamanho do braço, de perna, etc. Então, na hora de competir lá no cabo de guerra, esses gêmeos idênticos, entre aspas, eles vão, né, ter a interação ali de puxar a corda igual para os dois lados, né? Ninguém vai ser favorecido. Então, vai ser uma relação de igualdade, tá? E isso representa uma ligação não polar, não vai estar tendendo os elétrons mais para um lado do que para o outro. Agora, olha o que acontece na ligação polar.
o cloro, ele é um elemento muito mais forte, entre aspas, do que o elemento de hidrogênio. Então ele está utilizando aqui toda a sua força, né, que é a eletronegatividade, para atrair os elétrons para ele, né? Ou seja, o cabo de guerra está pendendo para ele. Ele tem a maior força do sistema. Então os elétrons, né, vão tender a ficar próximo desse elemento. Se os elétrons tendem a ficar próximo desse elemento, quer dizer que ele tende a ficar mais negativo do que o hidrogênio, que está perdendo um pouco aí dos elétrons para esse cloro. E aí, entendendo então a polaridade das ligações, nós compreendemos a polaridade das moléculas, tá? Então a polaridade das moléculas está relacionada diretamente com os pares de elétrons, as nuvens, ao redor do átomo central e o número de grupos iguais ligados ao átomo central, tá? Então, a igualdade ou diferença desses dois elementos, né, geram aí a polaridade das moléculas, tá? Então, as moléculas polares são as moléculas que têm o número de pares de elétrons, que são as nuvens, né, ao redor do átomo central, diferentes do número de grupos iguais ligados ao átomo central. Já as moléculas apolares, elas apresentam, né, esse número de nuvens lá, aquelas nuvens que a gente estava contando para determinar a geometria molecular. Então, esse número de nuvens iguais ao número de grupos iguais ligados ao átomo central. Professora, ficou muito confuso. Vamos ver os exemplos que vai ficar mais claro, olha. Então aqui nós temos os exemplos de algumas moléculas, tá, que representam essa igualdade ou diferença dos pares, né, das nuvens de elétrons e dos átomos iguais ligados ao átomo central, tá? Então aqui, ó, primeiro exemplo, o átomo central é o carbono. Então, qual é a quantidade de nuvens ao redor do átomo central? Então, nós temos, ó, uma nuvem aqui, outra nuvem aqui, dá um total de 2 nuvens, certo? E qual que é a quantidade de átomos iguais, ou grupos, né, de átomos iguais ligados a esse átomo central? Bom, ligados ao átomo central, nós temos esse oxigênio e esse oxigênio. Os dois são iguais, não são? Então, nós temos aí 2 átomos iguais, certo? Significa, então, que as quantidades são iguais de nuvens e de átomos iguais, o que leva a molécula a ser apolar. Aqui nós temos um outro exemplo também, onde o carbono é o elemento central e ele está rodeado de 4 elementos iguais que é o hidrogênio. Então, tem 4 nuvens em torno desse carbono e 4 elementos iguais. Então, se tantas nuvens quanto os elementos iguais têm o mesmo número, a molécula é apolar. Agora aqui, ó. Nós temos um átomo central, que é o oxigênio, e dois elementos no seu entorno, que são os hidrogênios, tá? Então, quantas nuvens tem em torno do oxigênio? Então, nós temos aqui 1, 2, né, representando os ligantes, e 3 e 4 representando as não ligantes. Então, são 4 nuvens em torno do átomo. E quantos átomos iguais? Nós temos 2 átomos iguais. Então, são diferentes? Significa que a ligação, né, a molécula é polar. E o outro exemplo aqui é com um carbono central, né, ligado aí a 3 cloros e um hidrogênio. Então, quantas nuvens nós temos em torno do átomo central? Temos 4 nuvens, todas ligadas, 4 nuvens em torno do átomo central, que é o carbono. E quantos elementos iguais? Ó, iguais não são só os cloros? Então, nós temos 3 elementos iguais. Tendo 3 elementos iguais, nós temos uma ligação do tipo polar. Ah, professora, e se aqui fossem 2 hidrogênios e 2 cloros, certo? Nós teríamos 2 elementos iguais, tá? Ela continuaria sendo polar. Então, né, já que a gente já entendeu esse conceito, a gente vai aplicar a polaridade dentro de um conceito muito atual, né, infelizmente, que é até o que nos leva a estar nessa aula aí à distância, que é o coronavírus, tá? Então, o coronavírus, né, ele
é um vírus que ele é envolto de uma membrana lipídica, ou seja, uma membrana de gordura, tá? E essa membrana de gordura, ela é formada, né, por proteínas aí que ajudam, então, que, né, permite ele infectar as células humanas, tá? Já as moléculas de sabão, né, elas são compostas por duas partes. Uma parte é o que a gente chama de cabeça hidrofílica ou parte polar, certo? E a outra parte é a hidrofóbica, ou seja, que é a parte apolar. A parte polar interage com a água, que a gente já vai ver mais pra frente que a água é uma molécula polar, certo? E a parte apolar interage com a gordura, que, né, são compostos que não têm polos, são apolares. E aí o que acontece? Então essas moléculas de sabão se unem, ligando aqui, ó, separando em vários pedacinhos essa estrutura externa do vírus, né? Formando o que a gente chama de micelas. Então ela vai formar essas pequenas esferas em torno desses pedacinhos de gordura da membrana em torno do vírus, fazendo com que destrua essa parte, né, de gordura aqui em torno do vírus, destruindo o vírus, liberando o seu RNA, né, para fora, fazendo com que ele não consiga se reproduzir, o que acaba matando o vírus, tá? Então é por esse motivo que nós utilizamos aí água e sabão para higienizar as nossas mãos, né, principalmente nessa situação aí do coronavírus, porque ela é capaz, né, o sabão é capaz de matar o vírus devido a essa quebra, né, da estrutura lipídica, que é a capa de proteção do próprio vírus, tá, do material genético dele. Certo, pessoal? Então aqui ficam os nossos conceitos, né, sobre polaridade das ligações das moléculas. É claro que a gente vai aprofundar melhor esses conceitos na aplicação aí mais pra frente, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido e vamos aos exercícios.